Pode começar, Thaís. Bom dia, pessoal. Eu sou a Thaís, do laboratório. Hoje eu vou falar sobre as novas perspectivas no laboratório de andrologia. Antes de começar, eu vou dividir um caso com vocês. Esse é o paciente Ricardo. Ele teve o primeiro contato com o nosso laboratório em 2021. Eu ainda trabalhava aqui em Santo André, mas eu fui escalada em Moema no dia do caso dele. Ele tinha uma coleta para fertilização e uma tese de retaguarda. A Cláudia Haru, que era andrologista de Moema, ela deixou uma anotação sobre a qualidade da amostra dele no espermograma. O Ricardo tinha alterações morfológicas graves, nenhum espermatozoide móvel e uma presença enorme de células imaturas no ejaculado. Foi isso que eu encontrei na tese dele também e na coleta do ejaculado do dia. O Ricardo voltou à ideia fértil 16 vezes para coletar sêmen. Essas coletas foram tentativas de congelamento. Diversas vezes eu não encontrei nenhum espermatozoide na amostra. Outras vezes eu encontrei esses espermatozoides muito alterados, sem a maturação completa e imóveis. Algumas vezes eu encontrei espermatozoides móveis após olhar o pellet todo. Isso no laboratório são 0,3, 0,4 ml de amostra. É muito incomum o laboratório precisar olhar essa quantidade de amostra para achar espermatozoide móvel. Essa quantidade de vezes do Ricardo e da Fernanda, que é a esposa dele, no laboratório, criou uma conexão com o laboratório de andrologia. Então, sempre foi muito difícil conversar com o casal nas vezes que nós não encontrávamos espermatozoides. Mas eu vou terminar o caso do Ricardo depois. Falando em contagem de espermatozoides, esse grupo, em 2017, publicou um trabalho falando de declínio na contagem global de espermatozoides. Foi um trabalho que ganhou as manchetes mundiais, gerou muita preocupação nos médicos e foi um trabalho muito criticado pelos pesquisadores. Por quê? Porque dividiu em dois grupos as populações, uma como ocidentais, então eles colocaram pacientes norte-americanos, europeus e australianos em um grupo, e os outros continentes em um outro grupo, não respeitando a variabilidade biológica e os aspectos socioeconômicos. Também foi um trabalho muito criticado pelos critérios de inclusão. Então, em 2022, esse grupo lançou um novo trabalho, corrigindo todas essas falhas, ampliando também a quantidade de países, e esse trabalho também apontou uma queda na contagem global de espermatozoides entre 1 a 3% por ano, desde o primeiro trabalho incluído na revisão, que é o trabalho de 1973. Esse outro grupo, ele oferece uma nova abordagem de como o mundo consegue avaliar a queda na contagem de espermatozoides, que é levando em consideração a biovariância. Um homem, durante a sua história, ele tem diferentes concentrações nas suas amostras, e a gente vê isso no laboratório, os médicos analisam isso nos espermogramas. O paciente às vezes tem 100 milhões, na outra coleta 50, na outra 30. Então, durante a vida, o homem sofre com essa variação. E na hora de estudar a queda de espermatozoides, é importante levar em consideração. Mas é um trabalho difícil de fazer também. E por que tem que prestar atenção na contagem de espermatozoides, na queda e na qualidade? Porque o homem tem uma parte importante no desenvolvimento do embrião. E também porque agora nós temos outros tipos de pacientes, pacientes com paternidade tardia. Então, em casais heterossexuais, homoafetivos, e em Moema nós temos visto muito a produção independente de pacientes mais velhos. Então, o que isso afeta no desenvolvimento do embrião? Esse é um excelente trabalho que mostra tudo isso. É a caixa paterna de ferramentas no desenvolvimento embrionário. Então, durante o desenvolvimento, na ativação ocitária, o espermatozoide tem um papel. Ele também tem um papel na expressão gênica do início ao fim do desenvolvimento. Os centríolos estão envolvidos na migração pronuclear e na justaposição, além da segregação cromossômica durante as primeiras divisões mitóticas. A fragmentação do DNA espermático, acho que já é bastante conhecido, seu efeito tardio na perda gestacional.
As aneuploidias espermáticas, elas estão relacionadas em grande parte às aneuploidias sexuais dos embriões, e também nós temos a arquitetura da cromatina e o perfil de metilação, que quando estão em disfunção, podem causar uma perda ou uma redução na qualidade morfológica do embrião. Eu coloquei aqui os RNAs espermáticos, mas eles estão em pesquisa animal ainda. Pesquisas em camundongos apresentaram que os RNAs espermáticos podem causar anomalias de clivagem no desenvolvimento embrionário. Então, como nós selecionamos os espermatozoides desde a análise até a seleção final do embriologista? Esse é um trabalho que fala sobre os métodos atuais. E na andrologia diagnóstica hoje, todo o trabalho é feito 100% pelo biomédico. Então, a macroscopia, a microscopia, que é a leitura não só de contagem, mas de morfologia e fragmentação, é feita 100% por um biomédico. As técnicas de processamento, o gradiente descontínuo de densidade e o STIMAP, eu acredito que sejam mais velhos que 70% do laboratório. Então, são técnicas bem velhas, assim como o sperm wash, que nós só utilizamos quando não é possível realizar uma técnica que depende da motilidade. Aqui em Santo André, vocês conhecem bastante a recuperação cirúrgica de espermatozoides, é bastante presente. E, por último, quando o laboratório de andrologia envia uma amostra já filtrada para os embriologistas, eles têm a missão de escolher um bom espermatozoide entre milhares de opções. Então, o que pode mudar? O que muda agora com o desenvolvimento de novas tecnologias? Aqui nós temos a SEND fazendo uma leitura de uma lâmina de fragmentação. Existe a câmera, essa câmera já existe nos microscópios há muito tempo, mas agora, além de adicionar a foto no laudo, o paciente consegue acompanhar a análise via QR Code. Então, ele baixa um aplicativo e acompanha essa análise pelo laboratório. Bom, no futuro, boa parte dos laboratórios diagnósticos vão ter um dispositivo de leitura automática. Esse dispositivo, ele lê a concentração, a motilidade, ele avalia o pH e ele faz a leitura de morfologia. Existe um dispositivo menor e um aplicativo, que é quando o paciente consegue fazer isso em casa. Então, seria a realização de um sonho para os pacientes que não conseguem ou têm não gostam de coletar no laboratório. Esse outro grupo fez um dispositivo que lê a morfologia via aplicativo também. Eles relatam que foi um desafio, mas eles conseguiram ensinar o software a diferenciar um espermatozoide típico e o espermatozoide atípico. Essa máquina aqui, ela foi além da análise básica. Ela é treinada como se fosse um embriologista no laboratório. Então, ela não só consegue diferenciar um típico de um atípico, ela consegue detalhar a morfologia, ela consegue dizer o porquê o espermatozoide é atípico. Ela também consegue visualizar a rotação do flagelo, então ela consegue determinar o tipo de velocidade, consegue também ver a integridade do DNA. Essa máquina aqui é o futuro. Aqui ela diferenciando os espermatozoides em típicos e atípicos. É exatamente assim que o embriologista aprende no laboratório, via imagens. A diferença é que uma vez que essa máquina aprende, ela faz o trabalho de uma maneira sobre-humana. Então, além da análise básica e além dessas visualizações, como nós selecionamos os espermatozoides? Quando eu tenho uma amostra de ejaculado, eu posso ter em 1 ml 300 milhões de espermatozoides. Eu acho que talvez nem a inteligência artificial consiga selecionar em tantas células. Então, o que o laboratório precisa? De um bom filtro, para assim o embriologista depois conseguir selecionar o melhor espermatozoide para injetar. Um desses filtros é a microfluídica. Eu acredito que hoje essa técnica ela é a melhor técnica de seleção de espermatozoides. Eu não acho que ela vai desaparecer, ela será aprimorada no futuro. É uma técnica que os cientistas vêm desenvolvendo com temperatura, envolvendo fatores químicos, envolvendo o nado do espermatozoide. Hoje ela está de uma maneira mais simples, que ela seleciona só pela motilidade, mas o futuro dessa técnica é enorme e eu não acho que ela vai desaparecer. Apesar de estar há décadas em desenvolvimento, ela ganhou uma enorme popularidade depois da apresentação da fabricante Zymote. E aqui eu tenho uma placa que é para inseminação, que é essa maior, e as placas que nós utilizamos na fertilização in vitro. Então, é uma placa que já foi além da ICSI. Esse é um outro modelo norte-americano, ele segue o mesmo princípio da Zymote, ele tem a mesma simplicidade nas etapas dela,
Esse é o modelo chinês, que também tem o mesmo princípio e as mesmas etapas. E o que eu quero dizer mostrando isso? O mundo inteiro está aderindo à utilização da microfluídica, e por uma razão, por causa da fragmentação do DNA espermático. Eu tenho trabalhos mostrando amostras abaixo de 6% na taxa de fragmentação. E isso é muito importante para o embriologista. Quando o laboratório de andrologia manda uma amostra, o embriologista ele não consegue ver a integridade do DNA. Então, eu preciso mandar a amostra mais filtrada possível, com menos fragmentação de DNA possível, porque nós já sabemos que a fragmentação de DNA, quando elevada, está relacionada à perda gestacional. E quando nós temos pacientes cada vez mais velhas e com óssito com menos possibilidade de reparação desses erros, eu preciso entregar uma amostra melhor para o embriologista com espermatozoides melhores. Então, a microfluídica hoje ela oferece 100% de motilidade, comparado às outras técnicas, é um valor absurdo. A queda na fragmentação do DNA espermático, eu retiro qualquer etapa de centrifugação, então não é uma amostra que vai ficar exposta ao estresse oxidativo. E como desafio, eu tenho o custo, é uma placa cara, mas eu acho que todas essas outras placas chegando ao mercado e os laboratórios aderindo, a tendência do preço é cair no mercado. E as amostras sem motilidade. A microfluídica ainda depende da motilidade. Então, o que o laboratório faz quando eu não tenho isso? Se torna uma barreira. Eu preciso usar uma técnica mais simples, uma técnica mais antiga. Mas esses pesquisadores aqui estão tentando solucionar. Esse é um modelo 3D de uma placa de microfluídica espiral. Essa placa tem poros de vários tamanhos. Ela tenta barrar as células vermelhas, os glóbulos vermelhos, os brancos, possibilitando que o laboratório visualize só espermatozoides. Eu torço muito para que isso aconteça. Eu sou uma grande fã da microfluídica. Eu acho que melhoraria muito o fluxo laboratorial. É uma coisa que todos os palestrantes falam sobre a técnica da Zymote, por exemplo. Melhora o nosso fluxo, melhora a visualização dos espermatozoides. Mas essa técnica ela tem um desafio enorme de ser 100% segura, porque quando eu falo de amostra sem motilidade, a amostra testicular, eu não posso perder esses espermatozoides durante a minha técnica. Eu tenho que ter garantia que eu vou ter eles de volta. Então, essa técnica precisa se provar muito clinicamente também, além da parte laboratorial. Essa técnica ela tem um nome longo e difícil, mas o princípio dela é mais simples. O espermatozoide, quando ele é apoptótico, ele apresenta na superfície da membrana um fosfolipídio. Esse fosfolipídio é atraído pela anexina V, que é uma proteína. Então, o que o laboratório faz? Ele incuba os espermatozoides em uma solução que é a anexina V, acoplada com partículas magnéticas, passa essa amostra em um tubo com imã, os espermatozoides apoptóticos vão ficar retidos e a fração livre de apoptose é entregue ao laboratório. Ela é muito eficaz quando usada após as nossas técnicas clássicas, e a queda de fragmentação do DNA espermático também já foi comprovada e também tem a sua importância. O custo também é uma das barreiras, o tempo de preparo no fluxo do laboratório é um pouco mais longo e precisa da validação clínica, que na reprodução humana é muito difícil, porque é a taxa de nascidos vivos. Essa técnica é o potencial zeta, e potencial zeta é o nome que nós damos para o potencial elétrico entre o espermatozoide carregado negativamente e seu entorno. Então, como eu separo esses espermatozoides? Eu crio uma carga positiva no tubo. Os espermatozoides negativos são atraídos para a parede, eu tiro a superfície da amostra, lavo a parede desse tubo e consigo entregar essa fração com espermatozoides de carga negativa, que são comprovadamente mais maduros para o laboratório de embriologia. Eu acho que o principal desafio dessa técnica é a baixa recuperação, porque eu estou lidando com lavagem da parede do tubo, e também a padronização. Como é uma técnica que depende muito do analista, o analista tem que ser muito bem treinado na hora de executar. A ligação ao ácido hialurônico, eu acho que é bem conhecida por todo mundo, é uma abordagem muito viável dentro do laboratório, atrai os espermatozoides mais maduros e com baixa taxa de fragmentação. Também é uma técnica que mostrou em um determinado grupo a queda na taxa de abortamento, que é, sem dúvidas, muito importante na reprodução assistida. E, por último, a inteligência artificial. A inteligência artificial, acho que ela vem principalmente para auxiliar o embriologista na escolha do espermatozoide, que não é fácil.
Quando nós enviamos a amostra, a gota tem milhões de espermatozoides. Não é humanamente possível o embriologista conseguir avaliar um por um, visualizar característica por característica, para conseguir selecionar. Então, a inteligência artificial ela vem exatamente para isso, para conseguir fazer em segundos ou minutos um trabalho que é sobre-humano. Esse grupo de pesquisadores selecionou espermatozoides baseados em determinadas características, injetou em ócitos de doadoras e cultivou individualmente os embriões. Depois eles pegaram os melhores resultados, as melhores características dos espermatozoides injetados e ensinaram o algoritmo a como selecionar os espermatozoides bons e ensinaram também como visualizar os espermatozoides de pior resultado. Então, quando o embriologista tem esse algoritmo, na hora de selecionar, ele vai mostrando onde estão os melhores espermatozoides. Isso levando em consideração a rotação do flagelo, a velocidade do espermatozoide, a morfologia e a integridade do DNA. E aí, o caso do Ricardo, no começo, no laboratório ele voltou para a fertilização in vitro, ele coletou mais 2 vezes, o laboratório descongelou todas as amostras dele, injetamos, e mesmo com todas as limitações humanas, nós tivemos um blastocisto. Foi de partir o coração ser um blastocisto aneuploide, porque é um recomeço do casal. Passar por todo aquele impacto emocional de novo, para os médicos também é difícil, para o laboratório é um baque, não tenho o que dizer para ele o que poderia ser feito de diferente. A inteligência artificial, eu não sei se conseguiria ajudar, porque nós selecionamos os espermatozoides que ele tinha, não foi possível selecionar entre vários, porque ele não tinha essa possibilidade. Então, eu acho importante lembrar que a inteligência artificial não é só para selecionar espermatozoides e embriões, ela é também um aprendizado sobre as amostras. Esses algoritmos dão a possibilidade do laboratório aprender sobre a rotação do flagelo, sobre o DNA íntegro, sobre aprender sobre as nossas amostras, sobre o que nós temos contato no dia a dia e sobre, talvez, no futuro, ofertar outras coisas para o paciente. Mas a parte do Ricardo também precisa de avanços na parte clínica. O médico também precisa de avanços tecnológicos. Isso não é só computador, isso é na farmacologia também, para conseguir ajudar esses casos que são limitantes dentro do laboratório. Mas essa parte de avanço na andrologia clínica é com a equipe do Dr. Gava. A parte do laboratório eu vou encerrar, tá bom? Bom, Thaís. Não tenho nem muito o que dizer, né? Essas tecnologias elas estão vindo, estão entrando. A gente já teve a oportunidade de fazer o teste da LaceBolt, que é aquele equipamento que faz termograma automatizado. Thaís pode falar até melhor que eu, porque ela gostou bastante. Sim. A tendência é a gente começar a adquirir essas tecnologias, os softwares para seleção, que eu acho que é até mais interessante. Eu acho que a Lewis Hawke, na análise automatizada, ela impacta muito no fluxo do laboratório também. O biomédico consegue fazer outras tarefas enquanto ele consegue atender outros pacientes, ele consegue conversar com os pacientes, porque esse contato do laboratório com o paciente é eterno. A inteligência artificial não vai cumprir esse papel, assim como dos médicos. Ela não consegue sentar com o paciente e explicar, ela não consegue sentar com o paciente e passar qual é a importância. Então, melhora o nosso fluxo, melhora a nossa seleção, é um aprendizado para o laboratório, mas não substitui ninguém. Esse é sempre o principal comentário, sempre o principal medo. E aí uma coisa que também a gente começou a colocar agora nos laudos, é a foto dos espermatozoides. Sim. Eu queria saber de vocês se vocês têm notado alguma diferença em relação à comunicação com o paciente, se tem feito alguma diferença para eles. Tem feito bastante, Ivan, pelo menos na minha experiência. Acho que tudo que a gente leva de informação para o paciente é positivo, né? Se sai do mundo abstrato, eles começam a entender um pouco melhor. Às vezes, continua difícil, mas a gente explica, enfim, e ele está vendo ali uma imagem, e por mais que não tenha tanto entendimento do significado da imagem, eu acho que atrai credibilidade. Você recebe um laudo que tem a foto, tanto do espermatozoide quanto do embrião,
é real, é o meu embrião, é o meu espermatozoide, está ali, eles estão me documentando, está tudo com o meu nome. Eu acho que isso é muito importante. E uma coisa é quando está normal, né? Outra coisa é quando tem poucos espermatozoides, tem espermatozoides todos alterados, com alguma morfologia alterada importante, né? Isso fica melhor para o paciente visualizar que ele tem algum problema. Então, Thaís, eu queria só que você explicasse as técnicas tradicionais, só porque tem gente nova que não sabe, SWIMAP, ambiente, só para eles saberem o que era feito até hoje, e ainda é feito. Ai, tô voltando. Então, o gradiente ele é uma técnica que já tem mais de 40 anos. Nós colocamos os espermatozoides sobre duas barreiras de densidades diferentes. E com a ajuda da centrifugação, esses espermatozoides descem por essa barreira e nós selecionamos os espermatozoides com as melhores características. É uma técnica de capacitação espermática. O SWIMAP ele é chamado de migração ascendente. Então, a gente coloca a amostra seminal, meio de cultura, e ele nada para cima. E aí o espermatozoide captura e aí o analista captura esses espermatozoides. Lembrando que o SWIMAP aqui no Ideia Fértil ele é o menos agressivo das técnicas, com exceção da Zymote e da microfluídica. Em outras clínicas, os centros centrifugam a amostra e expõem ao SWIMAP. Então, ter padronização no laboratório, escolher bem a técnica também faz parte, ela sendo clássica ou não. O sperm wash nós utilizamos quando nós não temos motilidade o suficiente para as outras técnicas que são motilidade dependente. Então, aquelas amostras com raros espermatozoides móveis é pelo sperm wash, que é só a lavagem do conteúdo da amostra, que é o volume seminal, com meio de cultura suplementado com proteínas. Uma coisa que a Thaís falou, mas que vale ressaltar, é que nós vemos normalmente no dia a dia que os médicos pedem Zymote, não na primeira escolha, mas quando a amostra seminal é ruim, ou a primeira tentativa não deu certo, e aí a segunda vez que isso foi diferente, tem Zymote. Mas a escolha do espermatozoide é importante desde da primeira fila. Então, se a gente não tem bons espermatozoides, a gente não consegue entregar bons embriões. E aí, vocês podem já colocar na indicação Zymote e, eventualmente, se não tiver quantidade suficiente ou utilidade suficiente, nós tentamos uma outra técnica no laboratório. Mas a maioria, né, Thaís, a gente consegue fazer, utilizar. Sim, é muito difícil não processar uma técnica com Zymote. Você acha que não em termos de custo-benefício, o Zymote poderia se tornar um padrão para qualquer indicação de FIV desde o começo? Sem dúvidas. Alguns laboratórios no Brasil já utilizam para 100% dos casos. O que pesa muito na Zymote ainda é o custo, mas a tendência desse custo é baixar. R$700, mais ou menos. Isso é o custo da placa. Eu queria fazer um comentário em cima disso para vocês, que é o seguinte: nós, do Ideia Fértil, diferente das outras clínicas, né, por ser um instituto científico ativo, nós temos todos os nossos custos menores, né? Isso permite que o custo do tratamento, quando você adiciona algumas coisas que são extras, fique não abusivo, né, para o paciente. E algumas tecnologias, elas fazem diferença, né? A gente não coloca tudo no mesmo custo, porque, de novo, o nosso objetivo é ter um valor extremamente competitivo no mercado. E algumas técnicas talvez não precisem para 100% dos pacientes. Mas vocês têm que abusar mais dessas técnicas que a gente tem, porque a gente consegue trazer com um custo muito baixo. Assim é o Zymote, assim é o Embroscope, por exemplo, lá em São Paulo. Né? A gente não tem o Embroscope aqui, mas a taxa de uso do Embroscope em São Paulo ainda é baixa. Né? E a gente não tem literatura suficiente mostrando que a taxa de gravidez ainda é melhor, mas a gente já tem mostrando que a gente consegue aumentar o número de blastocitos. No Zymote, por exemplo, eu uso em 100% dos meus casos. Efetivamente é uma técnica, e a gente tem trabalho publicado sobre isso, validando o que eu estou falando. É uma técnica que melhora a seleção espermática. Né? Então,
é impossível, antes de fazer um FIV, a gente saber, poxa, eu precisava ter usado. Mas você fala assim, pô, é mais R$ 700. É mais R$ 700, mas o paciente já está gastando um valor que não é pouco. Né? De repente, é o tipo da técnica que agrega resultado. Né? E para vocês terem mais R$ 700, a gente trabalha muito para ter um produto final, que é o valor do nosso FIV, que é muito mais baixo do que a média de mercado. Né? A gente tem clínicas trabalhando de 15 a 20 mil reais no ciclo de fertilização in vitro, lá a parte laboratorial. A gente está trabalhando com 7 mil e pouquinho em Moema, e aqui está quanto? Um pouquinho menos. Um pouquinho menos, gente. Assim, eu sei que é caro para o paciente, mas a gente tem que ver o que a gente está oferecendo é um custo muito bom, com o resultado que a gente entrega hoje excelente. Mas o resultado, às vezes, ele pode sair do bom e virar ótimo, ou do ótimo para o excelente, se vocês souberem temperar melhor a receita disso. Em termos de custo, quanto custa um espermograma simples e com processamento? Porque o processamento é só para definir baixo ou alto, e a gente acaba pedindo muito de rotina. Qual seria a diferença de preço? Não, então, só para entrando nessa discussão, a gente está fazendo aí as contas para ver se a gente incorpora definitivamente, não necessariamente o Zymot, existem outros modelos de fluido e que a gente quer incorporar definitivamente, porque eu acho que tem muitas vantagens, né? Não só do ponto de vista de qualidade, como também do ponto de vista de diminuição do trabalho do neurologista no laboratório, no que diz respeito à seleção, ao preparo do sêmen. Então, isso eu acho que dá uma agilidade e, no final das contas, a gente consegue. Nós vamos chegar lá. Até o ano que vem, eu espero que a gente, 100% dos casos, seja feito. Então, a gente tem esse programa mais simples e incorporar isso, fique mais interessante do que esse programa já para quem já vai fazer. Que no Zymot não tem nem que fazer nada para ser. Direto e pronto. Eu acho que é uma técnica que... E eu não tenho dúvida que a parte de inteligência artificial e de diagnóstico, ela é uma coisa da próxima aí, uma incorporação da tecnologia. Fala. Acontece isso com frequência, pelo menos comigo, né? Às vezes a paciente vai fazer pool e a gente quer indicar o Zymot e para ela ela vai fazer pool de embriões e já está difícil o custo para ela de fazer um pool. E aí ela vai fazer o Zymot, são 3 Zymots que ela tem que pagar. A minha pergunta é se, de repente, assim, às vezes não tem condição de congelar, descongelar a obra, enfim, a quantidade é pouca. E não compensaria. Tem alguma chance da gente ter um abatimento de custo, de fazer um pool ou não? Não. Então vai ter que pagar os dois. Porque eu tive assim, por exemplo, não quis fazer não quis fazer só em 2, entendeu? Não, veja. Ela se questiona. É assim, tudo é uma relação de custo-benefício. É lógico que você falar assim, eu tenho gordura para fazer isso, a resposta é não. Quer dizer, a gente já está trabalhando com uma situação. Mas essa paciente tinha 2 anos. Ela não quis fazer o primeiro, ela tem que fazer pool e eu faço um pouco dos 2. Não, mas ela faz o pool, no final ela usa Zymot, é isso? Ela não está Mas o pool de embrião é só ela mudar a abordagem, porque não tem sentido fazer pool de embrião. É vocês que não conversam direito com o paciente. Porque se eu tenho taxa de gravidez, taxa de descongelamento, taxa de tudo com o óvulo congelado, por que eu vou pagar 3 fertilizações se eu posso pagar uma fertilização? Então, é o jeito de conversar. É melhor ela pagar uma fertilização com Zymot, que vai sair ainda mais barato do que 3 fertilizações, 4 fertilizações. Então, é a forma de conversar com o paciente. Não é?
Eu vejo muito pouco sentido em fazer ponte entre ambos, particularmente. Hoje, com as taxas de descongelamento, taxas de fertilização de óxido descongelado, estou certo, Ivan? Eu acho que assim, depende só de um fator. A não ser que seja o fator masculino grave. Mas, por exemplo, o óvulo de mulher mais velha, a gente vê que no laboratório sobrevive menos. Né? Não é só aqui, mas é uma tendência. Então, assim, às vezes você perde de um lado, mas ganha do outro. Sim, quer dizer, ganha de um lado e perde do outro. Né? Mas, Alder, deixa eu falar uma coisa. Vocês eu estou falando, me incluo, tá bom? Médico. A gente precisa acreditar no que a gente vende como tratamento, né? Porque se a paciente está lá com 42 anos, o homem tem o semi-imune, aqueles casos, né, horríveis que todo mundo tem, eu tenho que falar para o paciente, olha, ou você vai fazer uma ovulação que vai te dar um resultado muito mais rápido e você vai gastar menos, ou a gente vai ter que investir no seu ciclo, que não é fácil, porque você tem a questão da idade. E para eu investir no seu ciclo, não adianta fazer inseminação? Não. Adianta fazer FIV sem índice? Não. Também não adianta fazer sem selecionar mais. Então, a gente, talvez nem selecionando mais adiante, mas a pouca chance que ela tem depende dela investir em tecnologia. Então, assim, ou você gasta com a flutuação, ou você vai para o seu com uma chance menor sempre. Agora, para essa chance não ser próxima de zero, você tem que investir. Então, você vai ter que ter Alzheimer, você vai fazer PGTA, se prepara. Ou então faz uma ovulação. A conversa vai ser assim. Porque é assim que vai ser nas outras clínicas. E digo, a gente tem levantado os números aqui, eu sei o quanto pesa para o nosso paciente, muitas vezes, a questão financeira, mas vocês têm que ver que boa parte deles, quando saem daqui, migram para clínicas particulares e cobram muito mais caro que aqui, pagam. Né? Então, eles não têm dinheiro até a página 2 também, alguns deles. Né? Então, a gente tem tudo isso na mão, nós temos resultado melhor do que as outras clínicas, e talvez a gente não está faltando abordagem mais agressiva mesmo, entendeu? Porque vocês sabem, eu sei que vocês sabem, mas não tenham tanto medo de vender isso. Vocês têm que vender. Vender no bom sentido da palavra. Acreditar que faz diferença. Porque faz. E Alzheimer, muitas vezes a gente não percebe ao longo do tratamento o resultado. Porque, pelos nossos dados, não tem diferença em taxa de fertilização, formação de glacocisto, qualidade de embrião e eucloidia. Mas quando a gente compara dois grupos, as pacientes que transferiram euploide em ambos, mas que fizeram e que não fizeram Alzheimer. A que fez Alzheimer tem 8% a mais de implantação dos gravidez clínica. Então, você vai ver isso só lá na frente. Sim. Não, na verdade, eu tenho paciente. Mas, por exemplo, esse casal era justamente isso, uma paciente de câncer, que só tinha 2, e era o primeiro ciclo. E aí eu fiquei falando com eles de fazer os Alzheimer, mas eles sabem, não, vou fazer os Alzheimer só depois, dependendo de como tiver a fermentação desse ciclo. E aí acabou que não fechou. Então, mas dependendo de como tiver, você já está no negativo, né? Você tem que fazer para não ter que ver como está. Para não ter que fazer a segunda ou a terceira, embora a gente sabe que muitas vezes precisa. Né? Ele tem pouco, ele não pode se dar ao luxo de fazer 1, 2 para ver se vai ganhar a terceira. Porque a terceira vai ter 2 ovos. Se ela tem 2 ovos em cada ciclo e ela fez em todos. Eu discordo de você, mas assim, ó, por exemplo, esse casal. Ele virou e falou assim: eu já gastei muito dinheiro aqui, eu não vou gastar mais, entendeu? Tipo, eles já falam assim, eles já querem saber, como se eu já tivesse com resposta sem nem ter feito o primeiro assim. Mas aí também. Por isso que eu fui entender essa pergunta, se existe alguma diferença. Na realidade, a vida é uma relação de custo-benefício. Se eu aumento o custo do processo, eu automaticamente coloco menos pessoas para dentro, né? Porque a pessoa olha e fala, não, aqui eu não tenho funções para. Então, é uma opção, a gente tem que pensar. Mas acho que em algum momento a gente vai ter que colocar isso e incluir no preço. Aumenta um pouco e paciência. Fala. Existe alguma condição no espermograma onde eu não indico Alzheimer? Então, na minha opinião, não. Mesmo na hora da espermia severa? Mas a Alzheimer, ela Fragmentação. é que
São duas coisas diferentes, né? O paciente que é óleo, ele tende a ter mais fragmentação, mas você vai determinar principalmente as AIMOT pelo teste de fragmentação, não pelo espermograma. Mas se ele tiver uma alta fragmentação, você Tem que falar. Aí é uma indicação. Marilyn, o raciocínio tem que ser o contrário, por exemplo. Você indicou PGTA, tá bom? Para o paciente. Não teve blastocisto. Não vai ser cobrado o PGTA do paciente. Né? E o laboratório vai te falar, não foi para biópsia porque não tem blastocisto. Quando não dá para fazer Zymote, o laboratório vai te falar, não dá para fazer Zymote, mas você indicou. Não, entendeu? Eu já tive situação. Quando tem situação que não dá, mas eles vão te falar. Não, e é isso que eu queria ter a clareza de qual situação, porque Nem eles sabem, na hora eles vêm para eu já tive essa situação. Na hora que Normalmente é concentração. te falaram, Marilyn, depois você indicou Zymote, mas está para fazer. Mas eles já viram sobre isso, o paciente não vai fazer. É concentração. Por exemplo, se tiver uma concentração muito baixa, que a gente já veja que não vai recuperar nas Zymote, aí a gente não faz. Mas é difícil. É muito difícil Baixa, fazer. muito baixa. É baixa, assim, menos de 500 mil. E mesmo assim, às vezes 500 mil, você deve ter. O laboratório leva em consideração também a quantidade de ócitos. Então, quando a gente pensa em recuperação pela Zymote, a gente vê quantos ócitos foram recuperados. Então, também tem esse fator da seleção. Também quando está muito exposto, vai ser mais difícil de recuperar também. Mas é bem difícil no executar a Zymote. É a última situação do laboratório. Eu já tive essa situação. Sim. Bom, de qualquer forma, é uma tecnologia que eu acho que vai estar incorporada em breve, na grande maioria dos casos, da mesma forma que as tecnologias de inteligência artificial para diagnóstico e para coisa, eu acho que isso é uma incorporação definitiva. Enquanto a gente não tiver... veja, gameta é o que a gente tem. A gente não tem o que fazer em processo. Então, o óvulo que a gente tem, às vezes bem ruim, mas paciência, é o que a gente tem. Da mesma forma, os espermatozoides. Então, eu acho que o nosso fator limitante é o organismo que produz o gameta. Isso, sem dúvida nenhuma, a idade de quem produz, a qualidade. Enfim. Gente, alguma pergunta em relação a espermograma? Vou dar uma perguntinha. Sobre tempo de abstinência para coletar, para fazer a fertilização. Vocês orientam mais ou menos. A gente sabe que não pode ficar muito tempo, às vezes o homem fica mais 5 dias, a gente pede para tomar ejaculação antes. Bom, eu acredito de 2 a 5 dias, se tiver histórico de fragmentação, entre 1 a 2 dias. Isso. Agora, para responder a tua pergunta, a primeira coisa é clínica. Você tem que perguntar para o paciente, às vezes nem na frente da mulher dele, quantas vezes ele tem relação ou ele ejacula. Né? Porque se ele se masturba todo dia, e muitos fazem isso, essa é a realidade que ele tem. Você tem zero preocupação. Até com quem tem fragmentação baixa, porque ele já se masturba com frequência. Né? Agora, tem homem que fica 10 dias, 15 sem. Esse tem que ejacular. Né? Então, essa conversa tem que ter, vai ser o seu resultado. Qual que é a tua prática? Porque eu pergunto dessa forma, e muitas vezes a mulher vai assim, como assim? Ela vira para ele e fala, não estava nervoso. mas é isso. O espermograma tem que ser um retrato do que acontece. Às vezes você manda o cara ficar 5, por exemplo, de 2 a 5. Se você falar para o paciente de 2 a 5 dias de abstinência, a maior parte vai fazer 5. Porque ele acha que o resultado dele vai vir melhor. Né? E se ele tem relação, ou se ele se masturba todo dia, o resultado que você vai ter não é um retrato do que acontece com ele. Mas, por exemplo, se você tem um paciente que é crítico, ou ele é oligososférico severo, talvez deixar alguns dias mais seja melhor. Porque aí a gente não tem muito que selecionar. A gente precisa de ter espermatozoide. Então, tem que avaliar caso a caso. Na realidade, eu acho que o impacto maior é quando você posterga muito. O cara já fica 10, 15, 20 dias e
Esse é o grande problema. Os intervalos menores, eu acho que Porque é tudo chute. fala do trigger, né? A gente pede, quando a gente Na fila. o trigger, a gente pede para ele ter mais ejaculação. Mais difícil. Mas eu acho que assim, a grande preocupação é tempo maior de abstinência do que tempo menor. No criptossospermo, muitas vezes o Andrew sugere fazer um teste no segundo ciclo para tentar tirar, e a gente pesa, por exemplo, a gente tentar fertilizar. No laboratório, vocês acham que isso dá diferença? Entre Esses casos mais difíceis. Sandro Esteves acha que dá diferença. Porque aqui eu fiz alguns, mas não. Mas no cripto eu te digo que nada funciona. Os dois casos também. os trabalhos apontam que a tese, o espermatozoide testicular, tem uma fragmentação menor. Mas no laboratório nós tivemos os dois sucessos. O paciente que coletou ejaculado e depois foi para a tese ou para a tesa, e o caso foi bem, e também o paciente criptozoospermico que ejaculou várias vezes, várias coletas, às vezes congelou várias coletas e deu tudo certo também. Acho que depende de outros fatores clínicos. Os nossos dados parece que não dá diferença em resultado clínico. Entre você usar a amostra do ejaculado ou da vestígio de tese. O Santos defende bastante esse tipo de abordagem. Tem muita E ele é bem criticado também. Que é um conceito que é meio só dele. Assim. Acho que existe uma questão psicológica quase também, né? A gente está tentando fazer alguma coisa diferente depois de um resultado muito ruim. Mas é a mesma... Não, e o problema, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o caso vai mal de um jeito e vai bem do outro. E a gente fica com a sensação de que foi isso. Mas se for mal dos dois necessariamente- jeitos, pelo menos você fez alguma coisa diferente. Se você bate na mesma tecla. Eu não tenho dúvida que muitas vezes a gente tem que oferecer alguma coisa diferente, não tenho dúvida. Mas a gente oferece sem que isso efetivamente tenha uma validade. Mas na torcida do muito mais. Exatamente. O grau, dentro desse contexto, até para esses pacientes críticos de globosospermia, o quanto que o paciente acredita, por exemplo, nas questões de você, de uma maneira chique, falar que você está antioxidando e melhorando a qualidade do sêmen, na prática está dando um monte de vitamina, que ninguém sabe. Aí passa com 1, passa com 2, passa com 3. E olha, tem paciente passando de Sandro, os caras Cocusa, não sei o que, os caras que se vendem como a bola preta do mercado, vem com umas receitas de quantidade de vitamina assim, ridículo de grande, né? Você fala assim, não absorve nessa quantidade, entendeu? Não adianta nada. Nada. E o paciente começa a pedir, porque assim, ele não tem qualidade, não tem qualidade, não tem qualidade. Aí você fala, toma uma vitamina que melhora. A população acha que vitamina serve para a população nós, né? De novo. Não, eu vou. Não, o problema é o seguinte, o cara, nós estamos numa sociedade absolutamente desvirtuada, né? Ele prefere ir e receber uma receita desse tipo, né? Com vitamina D, 10 mil unidades por dia, com não sei o quê, umas coisas, do que fazer uma vida um pouco mais comedida. Quer dizer, não beber, não fumar maconha, não fumar tabaco, comer colorido, tirar o branco da alimentação. É simples, né, gente? Uma vida saudável, tirar o branco da alimentação, o amarelo também não presta muito. Mas o branco tira. O quê? É açúcar, farinha de trigo, arroz. O que mais que tem branco? Batata, o amarelo pálido, colocar. O que tem nisso do ponto de vista nutricional? Nada. Tem carboidrato para você poder engordar. Mas aí você acrescenta tudo colorido. Significa isso? Fruta, verdura, carne branca, carne vermelha, peixe. É simples. Parar de fumar, parar de beber e fazer exercício. E dormir bem. Mas o cara prefere ir tomar um saco de vitamina. Com pau e meio que o outro médico ganha também, mais a consulta que ele pagou
Mas as coisas. É uma sociedade que hoje nós temos. Mas reclama de pagar zero. É verdade. Então é simples, gente, é simples. Eu acho que a gente tem que incentivar muito mais isso, né? Muito mais uma coisa. Vai tomar? Toma um vinho sim, não toma 4 doses de uísque. É simples, sabe? O uísque, o vinho ainda tem um pouquinho de Resveratrol. É mais bacana. Tá? Então, e a gente precisa ser mais incisivo nisso, né? Porque senão o TikTok ganha na gente, né? Ganha na gente com essas coisas. Né? Mas é culpa nossa. Culpa nossa porque a gente não tem coragem de virar para o cara. Quando chega uma receita dessa com os fãs, eu falo, olha, não quero. Eu prefiro 1000 vezes ter muito estilo de vida, pare com essas coisas, comece a fundir colorido, tira o branco da jogada e acabou, sabe? E a gente continua com essa besteira. Acho que a gente tem que ser mais incisivo nessas questões. O TikTok não vem sendo a gente. Mas isso é verdade o que o Caio está falando, porque a gente, na prática, a gente não acredita e a gente não perde o tempo de explicar. Talvez a gente não deva perder o tempo, porque a gente não tem, mas a gente não perde esse tempo explicando para o paciente. Daí o TikTok, as pessoas que ganham dinheiro com isso, eles ocupam esse tempo, né? E ele cobra, se ele está prescrevendo lá, a receita foi 1000 e tanto, o cara está ganhando um absurdo. Absurdo. Nossa, olha, gente, me desculpa, eu não sou de ficar falando, mas Irmãos Mantelli cobra uma receita de 5 mil reais para fazer vitamina da fertilidade endovenoso. É um crime. É um crime. Isso é criminoso. Isso é criminoso. E aí tem vários como eles. Acho que Irmãos não, casal. Eu estava tentando lembrar um branco que faz bem. O único branco que faz bem é a pitaia. Né? É branco. Tem algum outro branco que faz bem? Acho que tem. O massa é pálido, não é branquinha. A gente vê cada absurdo. Nossa, mas muita maçã também não é bom. Então, ninguém quer seguir o que o nutricionista fala, né? Porque o nutricionista vai Mas ensinar... o nutricionista agora também resolveu que eles querem pedir exame. Aí a casa, outro dia me pediram para fazer uma receita para o nutricionista. Não tem possibilidade, não faço, ainda mais que pede cádmio, o que tinha naquela... Cromo, molibdênio, cádmio, não sei o quê. Aí você fala, nossa, aí agora, o que eu faço? Como é que eu corrijo se o cádmio vier aumentar? O que eu faço? Nada, só fala que não precisa fazer a suplementação dele. Uma palhaçada. Enfim. Mas sabe o que acontece? As pessoas querem a fórmula mágica. Do ponto de vista prático, eles certamente não sabem o que eles estão pedindo, mas a clínica onde eles estão tem uma parceria, se não é dona, do laboratório de exames. Então, cada item que está na receita é um a mais que faz a conta. No final dá muito. Porque ganha lá, parte em média. A ideia é aumentar o ticket médio da paciente. No final dá muito. E o paciente acha que fez uma transfusão quase para fazer. E acha que... Bom, alguma coisa mais sobre isso? Você tem isso para lembrar? Mariana, pode falar sobre as doadoras. Vem aqui na frente agora. Isso é importante, a gente tem tido problema e esses problemas continuam. Bom dia, gente. Na realidade, eu vou me apoiar aqui porque eu sou uma senhorinha idosa. Eu só queria lembrar vocês de algumas coisas, né? Por mais que a gente, né, tenha absorvido em Moema todo o programa de doação, vocês ainda são fontes de informação para os pacientes, né? E toda a equipe multidisciplinar não tem a mesma força que vocês têm quando vocês passam uma informação para o paciente, né? É totalmente diferente falar assim, meu médico me falou, né, minha enfermeira, minha assistente social falou, né? Então, a gente precisa muito da ajuda de vocês e no seguinte aspecto. Hoje, a gente pratica 2 tipos de doação aqui no Ideia Fértil. A doação compartilhada e a doação solidária. Mari, qual que é a diferença entre uma e outra?
A doação compartilhada é quando a paciente doa para o banco para obter desconto no seu próprio tratamento. E todo o processo e programa de desconto é totalmente diferente da doação compartilhada. Então, assim, vou falar só os extremos, né? O mínimo são 6 óvulos doados, 40% de desconto no tratamento. 15 ou mais, 100% de desconto no tratamento. Na doação compartilhada. Na doação compartilhada. Fechamos essa caixa. Abrimos? É o 8, não tem. Não. Falei só os extremos, ó, aqui. Porque eu não sei exatamente, né? Mas aí tem 40, 50... 6 a 8, 40, de 9 a 11, 50, de 12 a 8, 70. Vem aqui, Rafinha, também. Vem Rafinha. cá do meu ladinho. E aí, a gente precisa lembrar, né, de todas essas questões. Eu sei que vocês fazem muito os ultrassomos avaliativos dessas pacientes. E o critério são 12 folículos pré-antrais. Menos de 30 de MC. Menos de 30 de MC, não pode ter histórico de transtorno mental, nenhuma doença grave, uma formação congênita, cirurgia ovariana prévia, enfim. Esquizofrenia pelo amor do Deus. O FSH e o RH, né, abaixo de 8. Então, aí a gente tem a caixa da doação solidária, né? Doação solidária é quando a paciente indica uma amiga, uma prima, indica alguém para vir fazer a doação para que gere desconto no tratamento dela. E a gente tem situações totalmente distintas de desconto. Por exemplo, o mínimo são 7 óvulos, 3.800 de desconto. É valor fechado, 3.800. Não tem porcentagem de desconto. Ela vai ter 100% de desconto no tratamento em doação solidária? Não com uma doadora só. Né? E o máximo... Porque o valor é por doador. Exato. Não é por óvulo. Então, é lógico, tem menos óvulos, diminui o desconto, mas o valor é por doador. Então, tem que trazer, para ter todo o desconto, 3 doadores. Isso. Para ter o desconto inteiro. E a mesma doadora não pode doar mais uma vez. Não. E o critério de... O critério de doação é a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma doadora solidária, acho que pode. Em ciclos diferentes. Não, pode. Mesmo Doar 2 vezes. Não, porque o que acontece? Tem paciente que vira e fala assim, o máximo, né, são 10 óvulos ou mais, naquele ciclo, 5.000 de tratamento. E se tiver 20, 5.000. Então, mas se ela fizer de novo... Não é de novo, aí tudo bem, mais 5.000. É isso que eu quero que todo mundo entenda. Então, só que é em ciclos diferentes, não no mesmo ciclo, né? Porque elas viram e falam assim, mas e se ela... E eu tô falando tudo isso... Mas se ela tiver 30, não faz 5.000, porque é por ciclo, né? E eu tô trazendo essa situação porque hoje, antes da reunião, eu estava fazendo a agenda de doadora. E, por coincidência, a paciente que indicou estava na consulta. Ela falou, mas... E, gente, veja, eu nem sei se vocês disseram ou não disseram, porque a gente nunca vai saber, mas é importante que vocês saibam desses detalhes. Mas o médico me disse que se ela doar 15 ou mais, é 100% de desconto no meu tratamento. Eu falei, essa informação não procede. Inclusive, vou mandar o termo, porque no termo respalda tudo isso que a gente está falando. Tem os critérios de seleção, tem os valores de desconto, diz que a doadora compartilhada pode fazer até 2 ciclos e que primeiramente serão ciclos para doação, para gerar desconto no tratamento dela, e isso é bom para vocês, porque não fica aquela coisa assim, não fica um ruído de comunicação, está tudo escrito. Então, os critérios de seleção, todos os pré-requisitos, como funciona o processo de desconto, de doação compartilhada, de doação solidária, está tudo no termo. Segundo a doação compartilhada, tem alguma mudança? Ela pode ficar com uma parte do Não. Não. Isso não pode. Não. Que ainda a gente escuta assim, eu vou doar 8, quero ficar com 3. Não. Isso acabou, né? Não existe mais. É ciclo para doação e ciclo para uso próprio. Por exemplo, se ela conseguiu 14 óvulos e faltou Não, ela pode fazer um segundo ciclo para doação, né? E para ter o segundo ciclo para doação deu mais, ela tinha 14, deu mais 8, ficou com 22. Não significa que ela vai ficar com 7. Não fica, ela fica com o terceiro ciclo. 100% doação, 100%. Isso. Inclusive, a gente está até deixando isso muito mais claro no termo. E é importante, Doc, que você
ter trazido isso, porque a gente teve um caso assim. Ah, mas eu quero doar. E a gente sempre precisa lembrar que a gente não tem responsabilidade no ciclo da paciente. Vamos supor que a gente escolheu, porque não, óbvio, o laboratório tem os critérios de seleção. A gente falou, então tá bom, esses 3 vão para doação e esses 7 vai para o ciclo dela. E ela não teve nenhum embrião. Mas, claro, vocês que escolheram nos óvulos errados. Então, vocês privilegiaram a doação e não privilegiaram o meu ciclo. Então, a fala, quando a gente, né, Rafa e eu, a gente discute com o paciente, é exatamente isso. Fala, a gente não quer ter nenhum tipo de problema, nem com o ciclo de doação, nem com o seu ciclo. A gente sempre precisa lembrar que a gente está fazendo tudo isso para o seu ciclo. Né? Então, vamos fazer tudo direitinho? Tem uma coisa importante também na hora que vocês desenham esses ciclos, porque tu não tem pressa. Né? Ela vai fazer um ciclo para doação, mas ela está pensando só no ciclo dela, obviamente. Só lembrando que do STIM foi feito para quem tem reserva baixa. Quando você faz do STIM, paciente que produz bastante, o segundo ciclo vai ser pior. Aí você vai estar com desconforto com a paciente, ela vai falar, eu deitei, para mim fica assim. Acontece, você tem corpo lúteo residual, então você tem que ter tempo de absorver todos os corpos lúteos residuais. É diferente se a paciente que produziu câncer. Então, dê o tempo necessário para começar o segundo ciclo da paciente. Senão vai ser pior. Gente, alguma dúvida em relação a isso? A gente não está conversando sobre essa questão de até 8, até 10. Não, fala que vai ser discutido no programa de doação. Porque é muito tempo. Não, e é muito tempo que vocês gastam, né? Então não tem necessidade. A gente explica tudo. Eu acho que o importante é vocês colocarem, olha, existem 2 tipos de doação. Doação compartilhada e a doação solidária. Bom, você vai lá, conversa com a Rafa, com a Mariana e ver como é que você obtém soluções. Eu queria só aproveitar a oportunidade, né, que normalmente o Dr. Caio dá muita bronca, mas eu queria dizer que os prontuários melhoraram muito. Eu quase choro de emoção quando eu abro os prontuários, que está lá na amnese toda linda, perfeita, preenchida. Parabéns, viu? Eu tenho uma dúvida. Vai. A irmã pode doar para a irmã? Atualmente? Pode, eu não gosto, mas pode. Mas pode. Essa irmã que será doadora, ela entra dentro dos critérios de... Não, aí eu acho que é uma situação especial. É uma doando para a outra. Mas tem uma questão. A gente sempre Não, tem que mas lembrar que aí ela vai pagar normal. Não é isso que eu vou falar. O pagamento é não é questão de custo. A gente só precisa lembrar que a irmã é doadora, então ela se enquadra em todos os critérios da Anvisa. São todos os exames, sim. Tem que pedir cariótipo. Idade não está descrito no... Não, mas está na doação. Não, da doação sim, não. A idade sim. 38. Aí a outra irmã vai saber. 36 anos, 11 meses, 29 dias. Mas tem outras clínicas que estão aceitando, às vezes. Mas aí é a questão. É a nossa responsabilidade também com o paciente, né? Os critérios continuam parcialmente os mesmos, exceto o número de folículos parenterais. Exceto o número de folículos. E os exames também precisam ter todos. Não, e eu só estou falando porque a gente teve alguns casos, né, e muito pontuais, de não ter cariótipo, ou não ter eletroforese de hemoglobina, ou não pedirem o Zika vírus. Exato. Então... ela funciona como doadora, no sentido da resolução, mas não no sentido do nosso programa de doação. Né? O nosso programa de doação envolve essas questões. Aí, tanto faz. Olha, tem 4 folículos antais, você vai querer mesmo assim? Vai embora. FSH também entra aí. Não, nesse caso não entra nada. Porque da idade a gente estava conversando, paciente de 43 anos, tem uma irmã de 37 anos. Então, os de 37 são muito melhores que os de 37. Sem dúvida, sem dúvida. Só que ela não pode ser doadora. Então, 37, não. É até 37. 36 anos. A grande questão é assim... Pode ser 37, pode ser antes de completar 38. As regras precisam existir, porque senão todo mundo usa a exceção, né? Então, embora a gente saiba que esse óvulo da irmã de 38 é melhor do que o dela de 42,
na ficha do Ideia Fértil, ela vai entrar como doadora. A hora que a Anvisa entra aqui e ela pinçar alguém como doadora, você tem uma inflação. Então, o problema é esse. Até porque a gente tem que ter um banco de dados de todas as doadoras, não importa se é com parentesco ou não, né? Bom, não sei se alguém aqui já recebeu um consultório Anvisa, eles não querem saber, eles pegam um prontuário aleatório e se tiver em não conformidade, não conformidade. Anvisa e você aqui. Sim. Estamos aguardando ansiosamente a visita deles. Mais alguma coisa disso? E doenças crônicas, todas elas menos hipotireoidismo. Hipertensão, não, né? Hipertensão. Todas essas questões. Eu acho que Doação compartilhada e doação solidária, diabetes é fator de exclusão. Hipertensão, não. Depressão, né? Então, doenças mentais são. Mas eu questiono, sabe por quê? 5 e depressão e transtorno de ansiedade esquece. Mas, Esquizofrenia, psicose, que pode ajudar a gente ansiedade, 100% da população. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, Ah, mas então, não dá para usar isso. Isso são coisas antigas. Você não vai pegar coisa, não vai ter uma esquizofrenia. É uma coisa grave, entendeu? Mas o resto, é que eu acho se você que for a transtorno de ansiedade acabou, acho que isso tem que entrar, porque não tem jeito. não tem jeito. E eu acho que existem Tudo é relativo. Tudo é relativo. Toque, todo mundo tem um pouco. O que varia é o percentual do toque que você tem. 100% das pessoas têm. Todo mundo tem toque. Eu não tenho mais. Claro que tem. Eu te listo. Toque eu não tenho. Ah, tem. A gente não é quantificado. É igual a ansiedade. Hoje todo mundo aceita que as pessoas têm algum nível de ansiedade. Todo mundo tem. Esses são espectros da dor. A gente vai aprender a ver a área de psiquiatria e vai crescer muito. Igual que o care screening, né? Você fala assim, não pode hipertensão, mas aí o doador faz aquele care screening e tem 300 mil mutações. Bom, gente, uma outra coisa diz respeito a casamentos consanguíneos. Casamentos consanguíneos têm que passar em consulta com a genética. Tá? Basicamente porque é necessário, não adianta fazer PGTA em casamentos consanguíneos. Porque a questão não está nisso, a questão está principalmente no aumento de riscos de doenças raras. Tem que fazer painel de care screening. Fazer painel de care screening nos dois para saber se eles têm algum tipo de risco. Se for para economizar, pede para um. Se o cara não tiver nada, mas você tem só 30%, 40% de chance de não ter nada. Então, 60% ou 70% da população tem. Então, na realidade, tem que fazer nos dois e não fazer PGTA. Porque aí, se tiver coisa, é outro processo, né? Não é PGTA. É PGTI. Mas como que a gente pede, onde que faz? Na Genomics faz, na Mendes. Hoje está R$780, se não me engano. Lugares vão ter, vários lugares estão fazendo, mas os preços melhores acabam sendo na Genomics. A Genomics tem desde o mais simples até o exoma completo. E o Mendelix tem preço melhor que o Genomics até. E agora vai entrar a Progênese. Eles têm que Eles vão na casa do paciente. A agenda vai na casa do paciente. A Genomics vai na casa do paciente. Tem o painel simplificado, que se eu não me engano são 700 doenças. E tem o painel expandido, que são 2.000, 2.500, 3.000. Mas você já pega a fibrose cística, né? Não, o simplificado já pega. As doenças raras mais comuns, pega tudo no simplificado. Fibrose cística, Duchenne, do sangue. Sangue, anemia fosfórica.
O que mais? Essas coisas todas, e essas comuns no painel simplificado pega. Tá? As outras menos comuns é que vai no Carrier. Então, é isso, gente. Para facilitar a vida de vocês, como a gente tem uma equipe de genética, faz uma consulta com a equipe de genética, ela mesma pede os exames, indica o exame mais adequado para aquele grupo, porque de repente são primos e vieram lá daquela cidade de Santa Catarina, que tem um monte de gente operada. Quer dizer, é importante também você saber a origem desse casal. Então, é importante que mande para a equipe de genética, tá, gente? O que mais, Mariana? O que mais, Rafa? É isso? A gente vai fazer... Eu só vou dar um save the date para vocês aí. No dia 15 de dezembro, vai colocar aí? A nossa tradicional festa Aí, ó. Olha lá. Então, é só para vocês terem aí gravado. Sexta, não é quinta, é numa sexta. 15 de dezembro é sexta. É sexta. Mas é sexta mesmo. É sexta mesmo, tá, gente? A data está certa, o dia da semana está errado. Tá? A gente vai fazer a nossa festa de final do ano. Não, a gente ainda está aí decidindo, mas nós vamos fazer no Ideia Fértil ou tem um lugar. Cadê a Jéssica? Aqui. Fala, Jéssica. Não vou dar maiores informações ainda, não. Nós estamos aí terminando de fazer esse. Eu já só para dizer que tem festa. Guarda a data, não vai fazer diferença se você vier para São Tomé. A data é. Guarda a data e fica. Ou é aqui no próximo Tangará. Exatamente. Obrigado, gente. Breve informação.